Esta conferência será gravada agora. Solicitando a nossa relatora de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foi lida em terceira leitura a proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Institui o Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito solicitou a inversão de pauta. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou para a ordem do dia. Relator o conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 6583-2019, consulta, aprovado acordo 23. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7717-2006, TC 4138-2008, adiados para a próxima sessão. Nesse momento, o vice-presidente, o senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, assumiu a presidência em virtude de problemas tecnológicos no gabinete da presidência. Não tendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, a coordenação do plenário fez uma correção sobre o número de leituras da resolução normativa citada no início da sessão. Foi lida em terceira leitura, onde seria a quarta leitura. O excelentíssimo senhor presidente em exercício comunicou o afastamento do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, a partir do dia 12 de junho até 4 de julho do corrente ano. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata lida. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Senhor presidente, só para constar que eu não estava Aprovado. presente. Pois não. Eu não captei quem foi que Só registrou. para constar que eu não estava na sessão passada, para não pegar o meu voto, tá? Pois não, conselheiro. Senhor presidente, eu estou de acordo. Agradeço. Considero a ata aprovada. Passamos à ordem do dia. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não, senhor Não, presidente... a ordem do dia não. Pois não, conselheiro. Pois não. Eu posso falar, não vai ter problema. É só se alguém tiver algum processo, se puder inverter a pauta enquanto eu aguardo aqui, ver se o sistema estabiliza ou reinicia, eu faria essa solicitação. Obrigado. Sem problema, conselheiro, sem problema. Podemos aguardar o seu equipamento se restabelecer e seguirmos a nossa sessão. Não haverá nenhum prejuízo. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos agora, sim, à ordem do dia. Para relatar, eu vi que, me parece, a conselheira Rosa entrou na sessão, eu só não vi ela aqui só não a vi na... Se a conselheira Rosa estiver presente, manifeste, por favor. Presidente, Não, conselheira. Bom dia. Eu estou presente desde o momento da fala de Vossa Excelência, no sentido da aprovação da ata, e também naquele momento eu me manifestava no sentido de não colher meu voto naquele momento, porque em virtude da minha não participação na sessão passada, que estava sendo colocada para votação a ata dela. Então, eu não me manifestaria por essa razão. E gostaria de solicitar de Vossa Excelência, se possível,
se tiverem outros conselheiros com processos a relatar, como o conselheiro Anselmo, se pudesse haver uma inversão da pauta, eu agradeço. Tinha sido justamente solicitado pelo conselheiro Anselmo, porque ele está com problemas de tecnologia, mas não tem problema, conselheiros. Nós vamos aqui seguindo, à medida que nós formos tendo possibilidade de Vossas Excelências relatar. Eu acho que não compromete em absoluto o andamento da nossa reunião. Portanto, solicitado pela conselheira Rosa a inversão da pauta, pela ordem, para relatar a conselheira Maria Cleide. Presidente, bom dia. Demais colegas, bom dia. Todos os conselheiros, servidores, bom dia a todos. Eu também fui de acordo com a pauta, ou com a inversão da pauta. Presidente, eu tenho apenas um processo hoje a relatar, o processo de número 7038 de 2017. Ele trata de um processo de consulta, tá, formulada pelo chefe do Poder Legislativo do município de Capela, juntamente com mais 10 vereadores daquele meio daquela mesma Câmara, objetivando o posicionamento desse tribunal acerca dos seguintes questionamentos. Primeiro, para a formulação do valor do duodécimo que o Poder Executivo constitucionalmente repassa ao Poder Legislativo, deve ser considerado apenas o valor orçado em lei ou lei a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro anterior. Esse é um dos questionamentos. 2, que a providência a ser tomada pelo gestor do Poder Legislativo, quando detectado que o duodécimo está sendo repassado a menor, considerando a sua composição realizada pela receita efetivamente arrecadada. E o questionamento 3 é qual a providência a ser tomada pelo gestor do Poder Executivo, quando detectado que o duodécimo está sendo repassado a menor, considerando a sua composição realizada pela receita efetivamente arrecadada. Então, são esses questionamentos. De início, destaco que dentro do rol das funções atribuídas aos tribunais de contas, está prevista a função consultiva, estando condicionada, portanto, a inafastáveis requisitos cumulativos, entre eles, se formulado por autoridade legítima, tratar de situação em tese, a matéria deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas. Atendidos, portanto, os requisitos ora discutidos, estando presentes os dispositivos contidos no artigo 1º, inciso 19 da Lei número 5.604, de 20 de janeiro de 94, Lei Orgânica desta Corte, combinado com o disposto no artigo 6º, inciso 10 e 186 e seguintes do Regimento Interno. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que oficia junto a esta Corte, que se manifestou por intermédio do parecer 1303/2019, exarado pelo Procurador-Geral, à época, o senhor Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Esse, presidente, é um breve relatório. A palavra é do doutor Estero. Doutor Estero, Ministério Público. Vocês me escutam bem? Sim, estamos ouvindo. Certo. Como foi relatado pela conselheira Maria Cleide, o parecer 1303/2019 do Ministério Público de Contas, ele se manifesta no sentido do conhecimento da consulta e propõe uma resposta ao questionamento realizado pelo consulente. Entretanto, eu trago uma questão de ordem aqui, porque ao analisar o parecer e ao analisar os pré-julgados já existentes na Corte, sob o meu ponto de vista, eu vejo que esse questionamento já estaria englobado pela resposta dada através do pré-julgado número 33. Né? O consulente, ele levanta uma dúvida acerca do valor a ser repassado mensalmente à Câmara. Se ela deve seguir, se esse repasse deve seguir o que está previsto na LOA,
ou se ele deve estar baseado no valor efetivamente arrecadado da Receita, né? E o pré-julgado 33, ele já esclarece que o limite máximo é aquele constante da Constituição, né, que é calculado a partir do valor efetivamente arrecadado no exercício anterior, mas que os repasses mensais eles vão se dar de acordo com o previsto na Lei Orçamentária Anual. Então, considerando esse pré-julgamento de tese, que já consta do pré-julgado 33, eu acredito que essa consulta restaria prejudicada, né, e essa é uma questão que eu coloco preliminarmente, porque, sob o meu ponto de vista, o pré-julgado 33 já dirime qualquer dúvida, inclusive essas trazidas pelo consulente. Então, eu peço que haja a submissão dessa questão inicialmente, e caso ela seja superada, aí sim eu peço para retornar para fazer a defesa do parecer. Eu acho que a conselheira relatora poderia se manifestar se ela entende da mesma forma, se irmã com o Ministério Público nessa mesma linha, que aí nós já faríamos esse julgamento. Com a palavra, a relatora. Sim, presidente, esse é o nosso entendimento, né? Nós vamos acompanhar esse entendimento do Ministério Público, que também entendo dessa mesma forma que já existe um pré-julgado, só que diante dos autos tem que dar uma resposta à consulta, certo? Então, eu trago um voto no sentido de que, em que pesquisa feita às jurisprudências desta Corte de Contas, verificou-se que o tema da presente consulta já tem resposta referendada pelo plenário deste tribunal. Como se pode observar no processo terceiro de número 6445 de 2019, gerando o acórdão de número 035 de 2020, publicado no Oficial Eletrônico, edição do dia 7 de maio daquele mesmo ano. Então, desta forma, considerando o que preceitua o artigo 29A da Constituição Federal, bem como parecer dado pelo Ministério Público de Contas, considerando os questionamentos, tem resposta consolidada que resultou no pré-julgado de número 33, conforme se encontra publicado no sítio eletrônico desta Corte, no campo Súmulas e Jurisprudências. Diante do exposto, voto no sentido de responder à presente consulta nos seguintes termos. Primeiro, preliminarmente, pela admissibilidade e a submissão ao pleno da presente consulta em atendimento ao normativo legal vigente. 2, da ciência aos consulentes do teor do acordo de número 035 de 2019, publicado no Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 7 de maio de 2019, gerando o pré-julgado número 33, que se encontra no site deste Tribunal. 3, junte-se a esta decisão a cópia do parecer de número 303/2019, PG/GS, gerado pelo Ministério Público, que oficia junto ao Tribunal de Contas. 4, publique-se e registre-se para que produza os devidos efeitos legais. E, por último, que arquivar os presentes autos após os trâmites regimentais. Então, senhores conselheiros, senhor presidente, é desta forma que trago para vossas excelências analisar. Agradeço desde já. Em discussão? Senhor presidente. Para discutir, o conselheiro Sérgio. Eu só, em relação a essa preliminar, eu acho que a conselheira relatora, o voto dela já é nesse sentido, de não considerar prejudicado a consulta, como propõe o Ministério Público de Contas, não é isso, conselheira? Porque, assim, a gente está respondendo à consulta de acordo com o que já temos assim, no pré-julgado, número 33. Então, portanto, acho que a consulta ela deve ter um dispositivo que determine o encaminhamento desse pré-julgado ao consulente para o conhecimento dele, embora nós tenhamos isso no nosso site. Então, eu entendo que seja mais completo. Então, eu proponho como um aditivo às disposições do voto da conselheira de que encaminhe uma cópia desse pré-julgado ao consulente e, no mais, eu acompanho todo
o voto à conselheira relatora, Maria Cleide. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide, as observações do conselheiro substituto, doutor Sérgio. Sim, presidente. Então, foi dessa forma que eu coloco aqui meu voto, no mesmo sentido assim, de responder, né, a consulta. Eu acho que tem que ser feito desta forma, então eu me posiciono assim, desta forma, de respondendo ao consulente e, desta forma, seja feito o trâmite normal do processo. Continua em votação e discussão. Presidente, eu queria fazer só uma pequena colocação. Pois não, doutora Estela, por favor, a palavra. É uma colocação apenas, assim, do ponto de vista processual, né? Porque quando a gente já tem um pré-julgado e a gente responde novamente uma consulta sobre a mesma dúvida, a natureza jurídica da resposta à consulta é uma decisão, é um dispositivo com natureza normativa, né? Então, se a gente encaminha no sentido de admitir e responder à consulta, essa resposta à consulta vai gerar um novo pré-julgado. Então, vamos dizer que, por exemplo, nós teríamos o pré-julgado 35 no seguinte sentido: a dúvida existente sobre o valor a ser repassado de duodécimo já foi respondido pelo pré-julgado 33. Então, eu acredito que, sob o ponto de vista processual, seria mais adequado que fosse julgado prejudicada a consulta, não lhe dando uma resposta de mérito, mas, uma vez prejudicada a consulta por já existir pré-julgado, dá ciência ao consulente de que essa matéria já é objeto de uma tese prefixada pelo tribunal, né? Então, a minha preocupação é só que a gente evolua para uma decisão de mérito, que deveria ter caráter normativo e erga omnes, mas que, na verdade, não vai ter nenhum dispositivo com essa natureza, né? Então, seria essa colocação só sobre esses aspectos processuais, que, sob o meu ponto de vista, seria mais adequado proceder de forma diversa, não avançando para uma decisão de mérito de resposta à consulta, mas sim de julgá-la prejudicada e dar ciência ao consulente da existência de uma decisão já nesse sentido. Continua em discussão. Não estariam atendidos os pressupostos para a admissão da consulta, seria isso? Presidente, ou conselheiros e presidente, está no processo, foram colocados todos os requisitos para a vencibilidade desse processo, tá? Agora, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em a gente ter um entendimento aqui de que, no momento que existe um pré-julgado, só que neste caso específico, existe um processo, foi aberto um processo, eu tenho que dar uma resposta ao consulente. Então, gostaria de Vossas Excelências, diante de um entendimento diferente, chegarmos aqui a um consenso, se eu vou pela admissibilidade ou se a gente, vamos colocar o Ministério Público no posicionamento contrário. Mas, eu gostaria de ouvir demais, conselheiros. Senhora relatora, eu perguntei, os pressupostos para admitirmos a consulta, eles não foram atendidos? Sim, foram atendidos, conselheiro. Os pressupostos todos. E eu fico na dúvida, nós não admitiríamos a consulta, seria isso? Conselheiro, se me permite. Por favor, vamos fazer os esclarecimentos, que está muito fácil de entender. Só a gente não saber o seguinte, se vai ser atendido ou não a consulta em função do pré-julgado. Mas vamos só esclarecer esse ponto aí e vamos passar a palavra novamente para melhor esclarecimento do Ministério Público. Então, os requisitos, né, de acordo com a análise feita pelo Ministério Público de Contas e pela conselheira relatora de admissibilidade, estariam presentes, sim. Mas, avançando a essa análise, a gente observa que o tribunal já tem uma decisão sobre o mesmo questionamento. Então, a gente traria uma situação equivalente à coisa julgada. Muito embora a gente não possa falar de coisa julgada
sobre aquele aspecto que a gente vê de mesmas partes, de mesma pretensão, de mesmo interesse de agir, ou de mesma motivação, a gente tem aqui uma coisa julgada dentro dos limites da consulta. Se a gente tem uma consulta sobre o mesmo questionamento, sobre a mesma dúvida, e o tribunal já respondeu, criando uma norma erga omnes que esclarece a aplicabilidade de um dispositivo de lei, a gente não teria por que avançar para uma nova resposta sobre o mérito desse questionamento, né? Aqui na consulta, a gente não vai ter aquela característica clássica da coisa julgada, porque é um processo em que não existe lide, né, e em que não existe uma parte interessada, já que a gente não está versando sobre um caso concreto. Mas se a gente considera que o mesmo questionamento, uma dúvida levantada sobre o mesmo dispositivo constitucional já foi respondido pelo Tribunal de Contas, não haveria razões para se evoluir para uma nova decisão de mérito sobre o mesmo questionamento. Então, não obstante preenchidos os requisitos de admissibilidade, a gente teria, numa fase posterior, a verificação da existência de um pré-julgado já estabelecido pela Corte de Contas. Presidente, Maria Cleide. Pois não, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu entendo também a posição do Ministério Público, só que neste caso, existem todos os requisitos para admissibilidade, e eu não estou colocando uma nova decisão, eu estou apenas remetendo a decisão que já existe aqui no tribunal, tá certo? Então, eu estou remetendo ao consulente uma resposta, havendo todos os requisitos para a admissibilidade do questionamento, estamos apenas respondendo onde já existe uma decisão aqui do Pleno. Então, não entrei no mérito, eu não mudei a decisão que já existe. Então, apenas estou fazendo essa colocação, que é responder, havendo um questionamento, onde existe a admissibilidade desse questionamento. Apenas, mas eu não alterei, não mudo dessa forma, não estou mudando a decisão de número 33, que já existe no tribunal. Esse é o nosso entendimento. Então, eu mantenho o meu posicionamento, senhor presidente. Está entendido, conselheira Maria Cleide. Na verdade, se não for proposto uma modificação de voto de Vossa Excelência, que até agora não apareceu, apenas as considerações ministeriais pertinentes, mas não há modificação no voto de Vossa Excelência, eu encerro a discussão e coloco em votação. Presidente. Pois não, conselheira Rosa, ainda em discussão. Presidente, eu quero entender melhor, porque eu me filio ao entendimento que o Ministério Público traz, no sentido de que, já existindo o pré-julgado, né, a consulta, ela, embora preencha os requisitos para sua admissibilidade, existindo o pré-julgado, eu entendi dessa forma, não se conheceria o mérito, né, e se encaminhar, isso nada impediria, também foi como eu consegui entender, que o tribunal encaminhe ao consulente a resposta no sentido de oferecer para ele a informação da decisão que o tribunal já proferiu em outro momento, que trata da mesma situação que ele questiona. Ele traz o questionamento, faz a consulta. E a conselheira Maria Cleide entende que deverá ser recebido e conhecida a consulta, embora ela entenda que o mérito ela não estaria conhecendo o mérito, não estaria dando uma nova decisão, mas encaminhando ao consulente a informação de que o tribunal já tem decisão, resposta a esse questionamento em um outro momento, em outro processo, já existe um posicionamento do tribunal quanto a isso. E eu não consegui, talvez eu não esteja conseguindo entender exatamente qual a diferença do posicionamento do Ministério Público, no sentido de que a consulta deve ou não ser conhecida, porque com o entendimento da conselheira Maria Cleide, a consulta deve ser conhecida e encaminhada a resposta. No entendimento do Ministério Público, a consulta não deve ser conhecida e
enviado ao consulente uma resposta, uma informação no sentido de que já existe decisão do tribunal a respeito do questionamento por ele feito, por ele proposto. Enfim, eu gostaria de entender, não sei se eu consegui vislumbrar, em virtude do liame ser muito tênue assim nesse momento, qual a diferença e qual é que está proposto pelo Ministério Público. Eu gostaria mais uma vez, doutora Estela... Senhor presidente. É porque tem vários microfones abertos aqui, o conselheiro substituto Abril, o conselheiro Sérgio, mas eu tenho a impressão, e vou passar a palavra para Vossa Excelência, conselheiro Sérgio, que Vossa Excelência foi que levantou essa questão, até mesmo pela admissibilidade da resposta conforme encaminha a conselheira Maria Cleide, e o Ministério Público entende de não admitir e só responder o mérito, como é também a dúvida encaminhada aqui pela conselheira Rosa. De forma que Pois não, conselheira. Perdão pela interferência. Antes de passar para o conselheiro Sérgio, para Vossa Excelência concluir. Nesse exato instante, eu consigo me definir com relação a isso. Meu entendimento, nosso entendimento vai se encaminhar no mesmo sentido do apresentado pelo Ministério Público, em virtude de que, de toda sorte, se nós tivermos uma nova resposta, um novo processo julgado, né, um novo conhecimento, então será mais um acórdão que será uma nova resposta. Terão dois pensamentos, embora com o mesmo sentido, mas serão dois. Então, eu entendo que se já existe, apesar de um pouco tardiamente, com relação a isso, depois de muitos... Eu entendo, eu concordo, eu acompanho o que o Ministério Público apresenta. Então, nesse momento, nós temos já duas propostas de voto, para que nós caminhemos de forma muito clara. Nós temos a proposta de voto da conselheira Maria Cleide, ordinária, e a proposta de voto da conselheira Rosa, no sentido da não admissibilidade e a resposta apresentando o pré-julgado. Mas para debate ainda, para discutir, eu concedo a palavra, peço perdão a Vossa Excelência, conselheiro substituto doutor Sérgio, para ouvir as ponderações da conselheira substituta doutora Ana Raquel. Senhor presidente, eu ouvi atentamente, eu entendi perfeitamente e concordo com a manifestação da doutora Estela. Eu não consigo me recordar com detalhes os dispositivos do acórdão, porque ouvindo a leitura do relatório da conselheira Cleide, eu acho que ela foi no mesmo sentido. Talvez o equívoco ele aconteça nos dispositivos do acórdão, porque eu acho que é no sentido de que a consulta ela deve ser admitida por preencher os requisitos de admissibilidade, mas no mérito considerar pré-julgado a matéria por já existir um pré-julgado. E não ter resposta, ou seja, não responder ao consulente que já existe resposta, isso, aquilo. Apenas encaminhar o acórdão, ou seja, a gente admite, no mérito considera prejudicada a matéria e não responde, mas apenas em outro dispositivo encaminha o pré-julgado. Eu acho que é nesse sentido, tentando objetivar aí o que já foi discutido, mas como eu não me recordo dos dispositivos da conselheira Maria Cleide, eu até pediria para que ela repetisse, porque eu fico até sem saber se eu acompanho a conselheira Maria Cleide, porque eu não me recordo do entendimento final, ou me filiar aí ao voto da conselheira Rosa, se é que foi nesse sentido de que eu estou tentando objetivar o entendimento dela, que é como eu achei que foi. Um momentinho só, porque tinha pedido para discussão ainda o conselheiro Sérgio. Antes de ouvir a conselheira relatora, vamos ouvir as ponderações pela ordem do conselheiro Sérgio. Senhor presidente, como eu afirmei inicialmente, quero deixar aqui bem claro que a minha compreensão que essa consulta não tem prejuízo nenhum, como argumenta o Ministério Público de Contas. Então, eu não considero a consulta prejudicada, muito pelo contrário. A consulta, em razão de preencher os requisitos e formalidades, tanto da lei orgânica, da nossa lei orgânica, quanto do regimento interno, ela deve ser conhecida. Ponto. Então, esse é o primeiro item da consulta, pelo conhecimento, pela admissibilidade dela, em razão de preencher esses requisitos e as formalidades.
da, 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 da legislação a que se refere. Pronto, aí passamos agora para o segundo quesito. É um tema que já foi apreciado por este egrégio tribunal pleno, e já tem uma resposta para isso. Então, basta apenas remeter esse prejulgado ao consulente, dando-lhe conhecimento de que o tribunal já apreciou e já respondeu a esse questionamento. Só isso seriam, digamos assim, os dois dispositivos suficientes para responder à consulta, pela admissibilidade e remessa do pré-julgado para o consulente. Então, a minha proposta foi nesse sentido. Eu entendo que a conselheira relatora também foi nesse sentido. Então, assim, não teria assim, que dar uma nova resposta com novos, digamos, termos e nova interpretação, nada disso. Apenas conhecer e remeter esse pré-julgado. Então, seriam esses dois dispositivos o suficiente. Obviamente, tem a publicação, o arquivamento, como propôs aí a conselheira. Era só essa a intervenção, senhor presidente. Obrigado. Eu continuo em discussão. Conselheiro, eu queria fazer só mais uma colocação. Sim, conselheira Cleide. Conselheira Maria Cleide, por favor. Presidente, eu não estou, assim, eu estou sendo bastante claro, porque, como colocou agora o doutor Sérgio, eu não estou aqui alterando uma decisão do pleno, uma decisão que já existe um acordo, eu estou apenas respondendo ao consulente, certo? Que já existe um acordo, um entendimento, que é justamente uma decisão que quem trouxe ao pleno no dia... É uma decisão, um acordo de número 35 de 2010, da conselheira substituta Ana Raquel, de 2020, aliás. Número 35 de 2020, da conselheira Ana Raquel, onde gerou justamente esse julgado número 33, certo? Eu estou apenas remetendo, eu estou recepcionando, tá, a consulta, estou respondendo. Eu acho que está tendo, assim, uma confusão, mas no final é apenas isso. Eu não estou alterando nenhuma decisão, não estou modificando, não estou tendo novo acordo. Eu estou apenas respondendo. Só isso bem claro. Ok, muito obrigado, conselheira. Ainda para concluir a discussão, conselheira, somente para concluir. Então, no mérito, a gente está tendo o mesmo entendimento, mas a divergência foi justamente agora sobre esse último ponto colocado pela conselheira, que ela está respondendo. Num processo de consulta, quando o Tribunal de Contas responde à consulta, ele está enfrentando o mérito do questionamento. Então, sob o meu ponto de vista, o mérito não deve ser enfrentado, né? Haverá uma decisão do tribunal, sim, admitindo, mas reconhecendo que já existe um julgamento de mérito sobre esse questionamento. Se nós fizermos um paralelo com o processo judicial, vamos imaginar uma hipótese em que exista uma decisão já transitada em julgado e a parte ingressa novamente com a mesma demanda. A decisão judicial, ela vai conhecer da matéria e ela vai julgar a questão sem adentrar no mérito. Ela vai dar uma decisão sem apreciação de mérito, com base na existência de coisa julgada. Então, aqui eu faço esse mesmo paralelo. A partir do momento que o acórdão traz o dispositivo de que está respondendo ao consulente, no sentido de que já existe uma resposta, uma decisão do tribunal que responde à consulta, ela vai gerar um pré-julgado. E a gente vai ter um pré-julgado sem nenhum conteúdo normativo. O pré-julgado seria no sentido, já existe resposta a esse questionamento no pré-julgado 33. Então, o mérito da questão, não o mérito da consulta, mas o entendimento da questão é o mesmo. Eu coloco aqui só essa minúcia processual. E eu faço esse paralelo com o processo judicial porque é exatamente o que acontece em relação à coisa julgada. Há uma decisão do Poder Judiciário, mas ela não responde à questão, ela não adentra no mérito, ela resolve o processo sem apreciação de mérito com base na coisa julgada. E seria aqui a mesma situação. Muito obrigado. Excelência.
Pois não, ainda para Senhor concluir a presidente. discussão, concedo a palavra ao conselheiro doutor Anselmo. Excelência, com a devida vênia ao Ministério Público de Contas, as colocações, eu não sei se apegar-se ao termo responde, se o nome iuris vai ser suficiente para sustentar essas alegações, porque bastando a conselheira substituir, responder por outro vocábulo, estaria acertada os encaminhamentos da decisão, do julgamento, do acórdão do Tribunal de Contas. Ora, se a conselheira está respondendo, está fazendo remissão a um acórdão, eu não vejo que pré-julgado, eu não vejo que inovação pode trazer quanto à criação de um novo pré-julgado. Me parece estranho a pegar-se a essa minúcia vocabular, senhor presidente. Eu agradeço. Só para finalizar as minhas considerações, conselheiro, eu peço licença. Eu faço essas colocações porque o regimento interno, ele estabelece no artigo 188 que antes de proferir seu voto, o relator dará ciência da existência de qualquer deliberação já tomada pelo tribunal sobre a matéria em exame. E o artigo 189 fala: a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento de tese. Então, se a gente admite a consulta e responde à consulta, nós estamos fazendo a atividade prevista no artigo 189. Então, eu coloco tudo isso aqui só por uma questão uma questão técnica processual, né? Mas entendo também os posicionamentos divergentes e isso não vai trazer prejuízo ao entendimento já fixado pelo tribunal, porque não se altera. Mas, ao responder uma consulta, os normativos do tribunal estabelecem que isso vai gerar uma decisão com caráter normativo, né? Então, foi só essa ponderação que eu quis trazer em contribuição. Obrigado, conselheira. Bom, eu encerro a discussão, porque me parece que ficou muito claro. Senhor presidente, por gentileza, desculpe a insistência. Não, mas é exatamente isso. Acho que a gente não está tendo assim, pensamentos opostos. A questão do responder, só para aqui poder embasar o que eu falei, é uma questão de a resposta que pode gerar um pré-julgado. Claro, se fosse de mérito, mas parece-me que a relatora ela não tratou do mérito. Ela apenas está respondendo no sentido de informar que já existiria um pré-julgado. Eu acho que é do mesmo entendimento que a doutora Estela acabou de nos afirmar, lendo aí o que está disposto explicitamente no regimento interno da casa. Eu não vejo a diferença em que a questão, desculpe, mais uma vez, vocabular, ela poderia ser decisiva para o encaminhamento deste julgamento, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Você poderia pedir para a conselheira Cleide, só para ler os dispositivos final, porque, como eu falei, eu não me recordo da leitura, assim, o que é que consta especificamente no acórdão, ou seja, nos dispositivos finais da decisão, só para que a gente chegue, qual foi o entendimento prático, considerando esses detalhes aí levantados pela... Vossa Excelência gostaria que a conselheira relatora lesse o voto completo dela no sentido... Não, o voto mesmo final. O voto final, exatamente, o mérito do voto dela. Pois não. Justamente eu estava pensando aqui em fazer, conselheira. Eu vou colocar os pontos aqui no meu voto, tá certo? Pois não, conselheira, por favor. Primeiro, preliminarmente, pela admissibilidade, certo? Como já coloquei aqui. Segundo, da ciência a consulente do teor do acórdão de número 35 de 2020, que é justamente esse acórdão da conselheira Ana Raquel, tá? Que foi publicado no diário, que gerou um pré-julgado de número 33. Então, estou dando conhecimento desse pré-julgado, que já existe no documento. Conselheira substituta, doutora Ana Raquel, é bom desligar o microfone para não estar a microfonia, por favor. Desculpa. Sim, continuando. Então, eu dá conhecimento
da admissibilidade. Segundo, da ciência ao conhecimento do teor do acórdão 035 de 2020, que foi publicado no Diário Oficial deste tribunal, gerando o pré-julgado nesse período, na decisão, no pré-julgado número 33. Então, estou dando conhecimento que já existe esse julgado de número 33. Eu não estou abrindo, não estou gerando um novo acórdão. Certo? Somente isso. Esse é o meu, no parecer, tem apenas essa aqui. Então, não há resposta, né? Não há resposta no voto de Vossa Excelência. Não há uma resposta à consulta, apenas admissibilidade e ciência ao interessado do pré-julgado anterior. Justamente, conselheira, apenas dessa forma, tendo conhecimento desse pré-julgado de número 33. Ok? Presidente, Pois não, conselheira Rosa. Com a nova leitura do voto da conselheira, ficou mais evidente para nós que o posicionamento dela foi realmente de não apreciar o mérito, mas apenas informar ao consulente, que era como nós estávamos entendendo, que não deveria ser dado ser feita uma nova análise e apresentado uma nova resposta, mas apenas uma informação ao consulente de que já existe um pré-julgado do tribunal a respeito do que ele questionava. Era isso. Muito obrigada. Bom, neste caso, conselheira, só para que eu possa orientar aqui a votação, Vossa Excelência não se irmana ao voto da conselheira relatora? Isso, presidente, eu acompanho. Então, está certo. Então, eu encerro a discussão e coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o voto da relatora, permaneçam como estão. Eu estou de acordo, senhor presidente. Portanto, vence o voto unânime da conselheira Maria Cleide, mesmo com as considerações ministeriais pertinentes, mais um entendimento da Corte, no sentido do voto da conselheira relatora. Aprovado. Vossa Excelência, a conselheira Maria Cleide continua com a palavra. Presidente, dessa forma, eu esgoto a minha pauta no dia de hoje. Obrigada. Obrigado, conselheira. Eu gostaria só de saber dos relatores anteriores se já estão aptos a votar ou se nós continuaríamos, porque senão eu passaria a palavra para a conselheira substituto, doutora Ana Raquel. Excelência, eu ainda... Deixa eu só mostrar aqui para Vossas Excelências como é que eu faço esse negócio aqui. Eu acho que eu não sei fazer isso. Eu queria inverter, mas eu ainda estou com o computador carregando. Eu não sei se Vossas Excelências conseguem olhar. Está carregando até agora. Já desliguei e já reiniciei de novo. Sem problema. Sem problema. Problemas ainda, Excelência. Estou aguardando. Mas estaria apto a relatar pelo menos um processo, porque daria só informações que já tinha relatado na semana passada. Pois não, conselheiro. Conselheira conselheira Rosa, por favor. No nosso caso, presidente, nós já estamos prontos, aptos a proferir nossa apresentação, nosso processo. Então, Vossa Excelência com a palavra, porque pela ordem, Vossa Excelência tem prioridade. Mas se a conselheira substituta Ana Raquel também já estiver com dela pronto, sem problema. Eu aguardo, em virtude de já ter solicitado a inversão da pauta. Com a palavra pela ordem da conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, eu também não tenho problema, eu posso relatar, o meu processo é bem rápido, só para não atrapalhar aí, eu sigo e aí já retomo. Eu só tenho um processo para relatar, que é o processo 17.145 de 2014, que é um recurso de reconsideração que foi interposto pelo senhor José Petrúcio Costa, em face do acórdão número 1398 de 2016, que registrou a aplicação de multa ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Major Isidoro, pelo não envio no prazo regulamentar a este tribunal da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014,
descumprindo assim o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instituição Normativa 2 de 2010. O Pleno, na época era o Pleno deste Tribunal, decidiu pela aplicação de multa de 100 FAUs ao gestor, que corresponde ao valor de R$ 2.596, sendo este notificado da decisão através do ofício 1041 de 2019, consoante se observa do AR que consta nos autos, para que fosse procedido o devido pagamento. Cientificada a decisão, o gestor apresentou pedido de reconsideração em 3 de dezembro de 2019, portanto, tempestivamente, alegando que teve dificuldades, dentre elas o curto tempo para adequação ao sistema contábil para a realização do envio da remessa, o que consistiu em fator impeditivo do cumprimento da obrigação, bem como a ausência de previsão constitucional para a aplicação da multa por atrasos na entrega de documentos ao SICAP. O Ministério Público de Contas se pronunciou através de parecer 861 de 2020 da 6ª Procuradoria de Contas, opinando pelo não acolhimento da defesa, recurso, mantendo-se em todos os seus termos o acórdão vergastado. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra, doutora Estela. Eu apenas ratifico o parecer 861 de 2020, que é no sentido do conhecimento e não provimento do AP. Senhor presidente, no sentido de dar maior agilidade, eu acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas. Essas alegações são aquelas que a gente vê em quase todos os processos de contas, né? Ou seja, eles alegam problemas administrativos ou contábeis, mas eles não juntam nada que possa comprovar o que eles alegam. Também não há qualquer comunicação prévia ao Tribunal de Contas a respeito desses problemas que eles vêm enfrentando. Enfim, não leva em consideração a necessária continuidade de serviços públicos e no que pertine à alegação da falta de previsão para aplicação da multa, toda aquela contra-argumentação que a gente já discutiu inúmeras vezes a respeito da teoria dos poderes implícitos, o poder regulamentar e sancionatório dos tribunais de contas, previsão legal e regulamentar que existe, bem como o reconhecimento desse poder pelos tribunais superiores. Nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago o voto pelo conhecimento do recurso por ser tempestivo, mas no mérito eu mantenho os termos do acórdão recorrido. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Não tenho mais processo, senhor presidente, processão. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio Macedo. Sem processo para relatar, senhor presidente. Pela ordem, me parece que o conselheiro o doutor Alberto pediu um processo, mas ele teve problemas de saúde, me parece que ele não entrou na nossa reunião, né? De forma que depois, com certeza, ele tomará as providências para a nova publicação. Portanto, pela ordem para relatar, a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, senhor presidente, eu tenho a relatar nesta sessão 5 processos e eu vou colocar a situação deles, que é uma situação peculiar, e quando eu trouxer as informações, Vossas Excelências poderão entendê-los. Colocamos em pauta de julgamento hoje os processos números TC 11.214 de 2017, o 10.481 de 2017, o 10.884 de 2017, o 10.88 de 2017, o 10.890 de 2017, o 10.891 de 2017 e o 10.885 de 2017. Todos estes feitos são representações formuladas pelo FOCO, Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas, e tem o mesmo objeto, qual seja, impedir que valores que estavam na iminência de serem recebidos por vários municípios do Estado a título de precatório, relativos a diferenças do Fundef, tivessem sua destinação desvirtuada, ou seja,
não fossem exclusivamente destinados ao custeio da educação. Em todos os feitos que originalmente eram da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, foram proferidos votos pelo referido relator no sentido da inadmissibilidade da representação, ao argumento de que o foco não teria legitimidade para fazê-lo. Na sessão plenária em que foram levados a julgamento, a sessão do dia 10 de maio de 2018, o conselheiro Sérgio Maciel proferiu voto vista divergindo do relator, no sentido do conhecimento da representação. Na ocasião, houve empate e esta conselheira, que à época ocupava a presidência da corte, proferiu voto de Minerva, acompanhando os votos proferidos pelos conselheiros Anselmo Brito, Rodrigo Siqueira e Sérgio Maciel, no sentido da admissibilidade das representações. Ocorre que, àquele tempo, ao invés de ter sido lavrado um acórdão por esta conselheira, foi acostado aos autos tão somente o voto vencedor, que terminou sendo assinado e publicado como se fosse acórdão, como se acórdão fosse. Diante deste cenário, trazendo os feitos ao plenário, órgão deliberativo máximo desta Corte de Contas, a fim de que sejam deliberadas duas questões de ordem, a saber, primeiro, considerando que esta relatora apenas proferiu o voto de Minerva, não seria o caso de o autor do voto divergente, que inaugura, ser designado para proferir o acórdão? Segundo, na hipótese de se entender que a relatoria do feito deverá ficar com esta conselheira, gostaria que fosse ratificada a votação daquele dia, a fim de que possamos acostar aos autos um acórdão, no qual passará a constar dispositivos nos seguintes termos. A. O recebimento da representação, a fim de que sejam apurados os votos narrados na peça pórtico. B. A citação do gestor à época e o atual gestor para, querendo, exercer o contraditório e a ampla defesa, podendo promover a juntada de documentos ou requerer a produção de provas. C. A remessa do feito aos órgãos técnicos de instrução desta Corte de Contas e a publicação deste acórdão. Seriam estes os termos, presidente, das questões de ordem que nós trazemos, em virtude de ter sido registrado esse inédito, né, porque o voto foi publicado como se fosse um acórdão, mas na realidade é apenas um voto. Não tem os dispositivos que deveriam constar do acórdão. Está no processo um voto como acórdão, mas o seu conteúdo é um voto visto e não um acórdão. Entendido, conselheira. Por esclarecimento e pelo direito regimental, com a palavra do Ministério Público. Em relação à questão de ordem levantada, né, eu entendo que, ao haver um voto divergente, o responsável pela redação do acórdão é o autor do voto divergente, né? Eu não consigo trazer maiores detalhes sobre o acontecimento, porque, à época, as sessões do pleno, havia representação de outro procurador, mas, em regras gerais, ao haver a abertura de ao ser aberta uma divergência, o autor do voto divergente assume a redação do voto. O acórdão. Presidente. Pois não, conselheira. É exatamente a primeira questão que nós levantamos e que nós entendemos que esse processo deve ser encaminhado ao gabinete do conselheiro substituto Sérgio Maciel, o que abriu a divergência no momento da análise, da apreciação desse processo,
e que teve o seu voto como vencedor. Portanto, ele deveria elaborar o acórdão, se proferido e elaborado pelo gabinete do conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Apenas em sendo resolvido, respondido e entendido pelo pleno essa questão, o nosso encaminhamento será imediato ao gabinete do conselheiro substituto. Senhor presidente. Uma palavra ao conselheiro Anselmo. Nos parece que tem razão a doutora procuradora, se não por mais nada, mas pela praxe em julgamentos, não só na seara judicial, é esse procedimento. Em sendo assim, adotando-se a resposta sim para a primeira questão de ordem, a segunda questão de ordem, ela perderia o sentido. Então, naturalmente, seriam os encaminhamentos da conselheira, hoje relatora desses processos, senhor presidente. Portanto, entende, para maiores esclarecimentos, a conselheira, na questão de ordem primária, de Vossa Excelência, que o processo deveria ser encaminhado ao conselheiro que abriu a divergência para proferir o acordo, que seria o conselheiro substituto, doutor Sérgio. É assim que entende os demais membros dessa corte. Portanto, está aprovada a questão de ordem de Vossa Excelência, conselheira, até mesmo pelos gestos, mas se Vossa Excelência quiserem registrar em ata, a posição de cada um pode ser feita. Então, para que nós tenhamos isso muito claro, eu vou colher os votos individuais. Conselheira Maria Cleide, como é que pensa Vossa Excelência? Presidente, acompanho. Acompanha, então, a posição primária. Conselheiro Anselmo? Senhor presidente, sim, eu estou de acordo e a nossa prática é essa que se encaminhe o processo ao autor da divergência. Eu não vou colher agora. Conselheira substituta Ana Raquel? Também, senhor presidente, eu acompanho. Na verdade, é a nossa praxe, e, na verdade, isso está expresso no regimento interno do TCU, inclusive, né? Nós somos omissos a esse respeito, mas o regimento do TCU, ele é claro quanto a essa questão, então eu acompanho. Portanto, fica aprovado, sem mais delongas, o encaminhamento, conselheira substituta, professora Rosa, desse processo ao gabinete do conselheiro Sérgio. Uma palavra para Vossa Excelência. Presidente, eu solicito Vossa Excelência que faça consignar na ata que, em virtude dessa posição, dessa decisão com relação a esse processo, fique consignado que deste momento em diante, os processos que tiverem votos divergentes vencedores, que sejam encaminhados aos gabinetes de quem abriu a divergência, para que assim proceda ao acórdão, à produção do acórdão. Como já disse, isso tem sido uma prática aqui, mas de qualquer forma que registre-se em ata é importante, como Vossa Excelência, cada vez mais consolidar as posições dessa Igreja Corte de Contas. Continua Vossa Excelência com a palavra. Conselheiro, eu queria fazer... Desculpe, conselheira. Para nós está esgotada nossa pauta, presidente. Muito obrigada. Não, mas eu vou colher com as considerações do Ministério Público. Doutora Rosa, Conselheiro, eu queria fazer só algumas pequenas ponderações acerca de acontecimentos supervenientes, né? A instauração desses processos e que podem interferir nos encaminhamentos que vão ser dados, tanto na instrução como até do prosseguimento de um dos processos em específico. O TCU, ele já sedimentou o entendimento quanto à competência em relação a essas verbas de complementação do Fundef, né? A competência para fiscalizar a aplicação desses recursos é concorrente, né, entre o TCU, do TCU, mas há uma competência concorrente dos tribunais de contas do Estado. Então, com isso, a gente estabelece que pode haver a existência de ações paralelas realizadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo que se orienta que haja uma comunicação colaborativa entre os órgãos, a fim de que não haja o desperdício de esforços por nenhuma das partes, bem como que não haja nenhuma penalização ou qualquer outro tipo de medida em bis in idem. Então,
Com base nisso, a gente verifica que o Acórdão 1824/2017, ele estabeleceu várias premissas, né, em relação à aplicação desses valores de precatório do Fundef, que devem orientar a instrução desses processos de representação, e houve a determinação concreta de realização de auditorias também em municípios. E, então, o Acórdão 2553/2019 do plenário do TCU, ele conclui uma auditoria realizada sobre municípios alagoanos, né? E, dentre os processos relatados hoje pela conselheira Rosa, a gente verifica que Boca da Mata está incluído nessa auditoria realizada pelo TCU e houve determinação do TCU de instauração de tomadas de contas especiais relativas ao pagamento de honorários advocatícios e ao rateio de verbas do precatório do Fundef com professores. Então, isso é uma questão que deve obrigatoriamente ser considerada quando do encaminhamento a ser dado a esses processos, porque em já havendo uma providência concreta adotada pelo TCU, com instauração de duas tomadas de conta, determinação de duas tomadas de contas especiais, tem que ser verificado se existe, em relação à Boca da Mata, algum objeto remanescente que justifique que o tribunal dê continuidade a essa ação de controle, já que nesse exercício dessa competência concorrente, o Tribunal de Contas da União já teria adotado essas providências em concreto. Em relação aos demais, eu não detectei, na minha consulta que eu fiz agora antes da sessão, nenhuma atuação específica aos outros municípios, né, Atalaia, Coité do Noia, Pindoba, Viçosa, Champreta e Igaci, pelo que haveria a continuidade. E em relação ao ponto específico de controle do rateio com profissionais da educação, né, a gente sabe que agora em 2021 houve a derrubada do veto do parágrafo único do artigo 7º da Lei 14, que estabelece que deve haver o rateio, que deve ser observada a subvinculação. Entretanto, essa subvinculação de 60% para as verbas de precatório, ela só tem vigência a partir de março de 2021, que foi a data da promulgação da derrubada do veto, dessas questões que houve a derrubada do veto. Então, anterior a isso, a gente tinha uma situação diversa em que a orientação dos órgãos de controle era pela impossibilidade de rateio. Então, tudo isso deve ser considerado nos encaminhamentos a serem dados a esses processos, com consideração especial ao processo relativo à Boca da Mata, em que já há providências concretas adotadas pelo TCU. Então, eram só essas considerações que eu queria fazer. Obrigado, professora. A senhora que naturalmente já está se tratando de mérito, que o processo nesse momento agora foi só encaminhamento para a relatoria do Conselheiro do Instituto, doutor Sérgio. Muito obrigado pelas ponderações já antecipadas de Vossa Excelência. Portanto, continuando a ordem do dia, para relatar pela ordem, Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que oficia contraponto de contas, Excelência, eu teria 3 processos para relatar hoje, mas como já tinha avisado a Vossas Excelências antes, estou com um problema de acesso a esses relatórios, então eu fico um pouco temeroso em trazê-los e, por acaso, falar algo que não está nos autos e, ao contrário, falar menos do que eles constam. Mas eu queria, com relação a um deles, os outros eu já peço que fique consignado em ata o adiamento para a sessão seguinte. Num deles, que já foi relatado na sessão passada, espera só um minuto, que eu estou acessando do celular, Excelências, e fica um pouco complicado. Eu estou me referindo ao processo 4138 de 2018. É uma prestação de contas. Esse processo ele foi relatado na sessão passada e, durante a relatoria, a conselheira Maria Cleide nos informara que a gestora desse processo teria falecido. Então, apesar da informação, eu achei melhor, na verdade, fazer as verificações formais de praxe para trazer o processo com um encaminhamento
embora eu já tenha até adiantado o meu sentir com relação a processos desse naipe. Só relembrando para os conselheiros, as conselheiras que não estavam presentes, que nestes autos nós encontramos vários achados de auditoria, quais sejam o cumprimento das ações estabelecidas no Plano Plurianual PPA, na verdade, não um cumprimento, mas um descumprimento, que chegou ali à casa mais ou menos dos 3%. O não envio, de fato, da LDO quando solicitada. O descumprimento da meta fiscal de resultado primário e nominal. Conselheiro, ele não mandou a LDO e você está apontando o descumprimento? Sim, porque nos demonstrativos fiscais também são encontrados esses valores. Tendo em vista que foram encaminhados, nós verificamos lá, de fato, o descumprimento das metas previstas, tanto para o resultado primário quanto ao nominal. Autorização para a realização de remanejamento de dotações orçamentárias na LOA, o que aí vai, claro, de encontro aos princípios que regem a sua elaboração, tais quais o próprio princípio da exclusividade. Previsão de abertura de créditos ilimitados na LOA, porque aqui há uma situação em que foge dos créditos adicionais a abertura para determinadas rubricas, tais quais pessoal, dívida ativa, precatório, o que, de fato, é um entendimento discordante, até diria grosseiro, do que consta na Constituição, pois lá esses impedimentos existem para a emenda da lei orçamentária, que ela pode ser emendada, menos com os recursos, ou seja, não podem ser desfalcados os recursos de pessoal, da dívida ativa e assemelhados. Então, é um entendimento contrário, desbordante, que encontramos, inclusive, em vários instrumentos orçamentários dos municípios alagoanos. Falta de planejamento quanto à previsão e execução das receitas públicas, tendo em vista um superdimensionamento das receitas de capital, uma execução praticamente inexistente, assim como o déficit orçamentário na ordem de R$ 123.600, déficit patrimonial no valor de R$ 6.250.000, a aquisição de imóvel situado em Maceió, sem a previsão contida no PPA ou na LDO, como eu disse antes. Não que o município não possa fazê-lo, pode, mas tem que haver essas previsões dos instrumentos orçamentários, pois se assim não for, perderia o seu substrato legal para tal. E falo não só do PPA e da LOA, mas dos dispositivos que depois, por meio de lei, possam alterá-los, evidentemente. O descumprimento do limite condicional mínimo em educação, como já afirmei antes, tendo em vista que a Secretaria de Educação e de Cultura, e que valores da cultura, evidentemente, não podem ser computados como integrantes da base de cálculo para o cumprimento do mínimo condicional em educação. O duodécimo repassado ao menor do que o previsto na lei orçamentária, conforme a previsão do artigo 29A da Constituição Federal, e o descumprimento do limite com a dívida consolidada, e aqui não aquela prevista na, resolução senatorial, mas sim no artigo 182 da Constituição Estadual de 89. Tento trazer essas situações que, evidentemente, teriam formado a minha convicção para a emissão de parecer prévio, indicando ao órgão julgador que, quando fizesse pela reprovação, rejeição das contas, após a relatoria, a conselheira Cleide informou do falecimento da gestora. Eu fiz as verificações de praxe, excelência, e, inclusive, foram feitas antes e ainda continuam. Nós temos aí uma consulta que fazemos ao site, que fica consignado, evidentemente, da Receita Federal, e ainda consta lá o CPF da gestora como regular. Tendo-se em vista que a regra de praxe que se prova os nascimentos com a certidão de nascimento e o óbito também com a certidão, fomos fazer essa verificação no site da Receita, tendo em vista que a Receita ela é alimentada por programas próprios em que os cartórios enviam periodicamente
o nome, o CPF, todas as indicações do óbito das pessoas ocorridas, evidentemente, aí em cada circunscrição, por assim dizer, em que cada cartório, com relação, cartórios que tratam da questão das pessoas, por assim dizer, pessoas físicas, têm o dever de encaminhar. Mas também fizemos uma pesquisa livre na internet e verificamos várias reportagens dando conta do falecimento da gestora. Em assim sendo, Excelências, entendendo que a prestação de contas não é prestação de contas do município, não é prestação de contas do órgão doente, mas as prestações de contas são pessoais, seriam, se formos fazer um comparativo, seriam, se fosse no judiciário, considerado um tipo de ação personalíssimas, que não teríamos como passar essa informação para outra pessoa, ainda que herdeiros, tendo em vista também, Excelências, que o processo de prestação de contas de governo não é a seara apta à identificação de danos, a não ser quando muito grosseiros, muito evidentes, mas que a regra não é essa, não vislumbramos a possibilidade de ter ocorrido dano, pelo menos com informações constantes dos autos, tendo em vista que haveria um prejuízo patente à questão do devido processo legal, tendo em vista os achados da auditoria que apontariam para a reprovação das contas, por ser, por assim dizer, intransmissível esse tipo de processo, de ação, eu traria a volta no sentido de que, apesar de ter verificarmos os achados, que redundaria, evidentemente, ao nosso sentir, pela reprovação das contas das gestoras, mas tendo em vista as situações aqui que eu acabei resumindo, no sentido de que nós aqui taxemos essas contas como contas iliquidáveis, tendo em vista o falecimento do gestor, e assim encaminhemos o nosso parecer prévio com este encaminhamento, com esta decisão, ao órgão julgador próprio, que seria a Câmara de Vereadores. Seria nesse sentido o meu voto, senhor presidente, demais colegas, e qualquer dúvida, eu aqui consultando a minha assessoria, teria condições de ajudá-los, evidentemente, tendo em vista que ainda estou com falta de acesso ao voto em si, mas como é da sessão passada, eu faço esses esclarecimentos e justifico o meu voto nesse sentido. Senhores. Conselheiro, esse processo de qual é o ano dele, para ver se nós poderemos a posição do Ministério Público? Excelência, só um minutinho. Na relatoria, eu tinha até falado que... Ele é de 2008. Isso, é 2007, contas de 2007. Pois é, então, me parece que é a manifestação ministerial a partir de 2010, é isso? De forma que eu não pude a posição do Ministério Público e submeto à discussão. Encerro a discussão, submeto à votação, os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo. Senhor presidente, demais colegas. Senhor presidente. Eu tive uma panezinha aqui, não sei se Vossas Excelências ouviram, mas eu já proclamei o resultado de Vossa Excelência como vencedor, conselheiro. Continua Vossa Excelência com a palavra. Excelência, como eu já consignei, pedi para consignar antes, em outros processos, pessoal adiamento, eu só adianto que um deles é bem parecido com esse, só que nesse caso não se trata de contas de governo, de contas de gestão. Embora o caminho para se atingir o resultado, e o resultado
praticamente é o mesmo, mas são situações um pouco diferentes, tendo em vista que nos processos de gestão, eles são, ou de inspeção em loco, auditoria, eles são os aptos a verificar quaisquer danos. Então, apesar do efeito prático ser o mesmo, mas o caminho para se chegar lá, pelo menos ao meu sentir, é um pouco diferente. Então, como eu não tive a oportunidade de lê-lo na sessão anterior, precisaria lê-lo, pelo menos, dando as informações mais completas, e na sessão de hoje, por uma questão, evidentemente, tecnológica, não tem acesso. E é a justificativa que eu faço para o adiamento dos outros processos, senhor presidente. Assim encerra a minha pauta. Não teve mais... Pois não, conselheiro. A palavra. Eu peço desculpas aqui, porque o microfone de Vossa Excelência, e por alguns minutos ficou interrompido, então eu não vi proclamando o resultado do processo que foi relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Eu gostaria, se fosse possível, antes de ser considerado aprovado, só registrar aqui que, no meu caso, meu voto é no sentido de não considerar iliquidável as contas, porque materialmente ela é possível o julgamento. Na verdade, a apreciação, porque o julgamento é pela Câmara Municipal. Então, assim, essas contas, para se considerar iliquidáveis, ela deveria ser considerada só no caso em que ela materialmente não for possível apreciação por parte do Tribunal de Contas, e que não é o caso. Então, eu entendo que o encaminhamento seria no sentido da rejeição das contas, e lá no julgamento, se for o caso, lá a Câmara Municipal, ela determinar lá se acolhe ou não o parecer do Tribunal de Contas, mas o parecer, pelo menos no meu voto, é no sentido da rejeição das contas. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Então, senhor presidente, posso esclarecer? Pode, mas só queria fazer também um esclarecimento, porque como eu fiquei fora do ar um pouquinho, então esse voto divergente do conselheiro Sérgio não foi considerado, então ainda eu continua na discussão do processo de Vossa Excelência, e continua Vossa Excelência com a palavra. Excelência, na verdade, há alguns tribunais, poucos tribunais, que têm um pensamento diferenciado, como aí demonstrou o conselheiro Sérgio. Principalmente, há uma construção no Tribunal de Contas do Estado do Ceará nesse sentido. Apesar de trazer o entendimento dele nesse sentido, ele cita também outros tribunais de contas, mais dois, se não me falha a memória, um deles é Santa Catarina. Se errar, vou errar apenas pela questão da distância aí do Estado, em que, tendo em vista que seria que o beneficiário, na verdade, não seria nem o órgão julgador, e aqui esclareço, aqui nós não estamos julgando, estou encaminhando o entendimento do tribunal para que o órgão julgador o mantenha ou não, que ele diga que não são iliquidáveis e que julgue, ou que não podem julgar porque houve falecimento, é só esclarecimento. Em nenhum momento eu trago uma questão que trate de um julgamento, de uma definição unicamente pelo Tribunal de Contas, que hoje não mais existe nem nas contas de gestão, já que o próprio legislativo tem que dar a palavra por último, por decisão aí dos tribunais superiores. Então, Excelência, essa construção, há doutrinadores de renome, como Caldas Furtados, que tem esse entendimento, que como haveria prejuízo à questão do contraditório, até o desatendimento dos pressupostos processuais para a continuação dos autos, o tribunal, segundo esse entendimento, teria essa saída de julgar essas contas, aqui eu falo em liquidáveis, não terminativas e não de trancamento, que, ao meu sentir, seriam mais adequadas nas contas de gestão, por assim dizer. Mas que, de fato, é um entendimento minoritário, mas que existe em outros tribunais de contas, em sua maioria, não a título de fundamentação, mas a título apenas de discussão, de argumentação, de esclarecimentos. Há esse entendimento em que, como é o beneficiário
é a população, são os cidadãos, é o interesse público que se busca, não haveria razão para que o Tribunal de Contas não deixasse de emitir seu parecer prévio, que deveria emitir, e que, na verdade, o órgão competente para julgar, como todos nós sabemos, seria, no caso, a Câmara Municipal. Mas, aqui reitero, quando trago o voto, trago nesse sentido de desencaminhamentos para a Câmara, no sentido que seriam essas contas iliquidáveis para o juízo definitivo daquele órgão julgador, tendo em vista o falecimento do gestor, conforme, inclusive, doutrina aí dominante, tanto, como eu falei antes, do conselheiro Caldas Furtados, como também do procurador, se não me falha a memória, Sherman Cavalcante, do TCU. Se estiver errando, peço já antecipadamente as minhas vendas, mas acredito que não tenha errado por muito, se não me falha a memória. É isso. Portanto, eu encerro a discussão e vamos escolher os votos individuais, porque nós temos um voto divergente do conselheiro Sérgio. Como vota, deixa eu verificar aqui quem está na sala, que esse computador aqui não está aparecendo todo mundo. Deixa eu ver aqui. Como vota a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Presidente, eu queria tirar uma dúvida com o conselheiro Marcel, com relação a outros julgamentos também de sentido de processos de prestações de contas, em que ele votou, em caso de falecimento do gestor, pelo arquivamento. Então, nós temos um posicionamento diferente. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo. Não, excelência. Eu não votei pelo arquivamento, porque esse juízo de definitividade eu entendi que deveria fazê-lo o Poder Legislativo. E como nós emitimos um parecer prévio, não fazemos a definição do processo, eu apenas fiz esse encaminhamento, para que quando do julgamento fosse nesse sentido. Eu peço vista do processo, presidente. Vai estar vista do processo para a conselheira Maria Cleide, conforme os entendimentos regimentais. Continua, conselheiro Céu, com a palavra, que me parece que já tinha esgotado a pauta, né, conselheiro? Só para. Portanto, eu já coloco a Vossas Excelências esgotada a pauta. Em explicações pessoais, concedo a palavra a Vossas Excelências. Senhor presidente, só saber da primeira Câmara se já podemos iniciar nossa sessão logo em seguida. Senhora Rosa, como eu estou no celular, não consigo visualizá-la. Gostaria de um ok da senhora. Ou da doutora Raquel. A Raquel estou olhando. Senhora Rosa. Quem estiver olhando para a senhora Rosa... Ok, doutor. Quem estiver olhando para a senhora Rosa pode me ajudar, que no celular é limitado. Nós não estamos ouvindo, não estamos vendo também a conselheira Rosa, não, aqui na sala de reunião. Pode ser que ela... Excelência, então nós vamos resolver isso antes de começar a sessão. Agradeço a gentileza. Não, conselheiro. Bom, então eu gostaria de esclarecer a Vossas Excelências que nós teríamos uma resolução, que eu não vou deixar ela a posteriori, porque ela é de relatoria do conselheiro presidente e ele não está conosco aqui, eu não vou colocá-la para votação. De forma que eu encerro as explicações pessoais, convocando-os para a próxima sessão em horário regimental e desejando a todos uma boa semana de trabalho. Bom dia, saúde.